E aqui, esse episódio começa relembrando esses momentos mais emocionantes do episódio anterior, quando finalmente os dois irmãos tiveram a cabeça cortada ao mesmo tempo. Daki e Gyutaro foram cortados, mesmo os dois compartilhando a mesma visão, já que Daki tem um olho de Gyutaro e assim eles compartilham todas as experiências um do outro. Zenitsu e Inosuke cortaram a Daki, enquanto Uzui e Tanjiro cortaram o Gyutaro. As cabeças dos irmãos rolaram pelo ar, e a lua vermelha no fundo simboliza que os caçadores de Onis finalmente derrotaram uma lua. Derrotaram a primeira lua de 100 anos. Durante praticamente 2 gerações, nenhum Oni do nível lua superior foi derrotado, mas agora eles quebraram esse paradigma. Coincidentemente, a cabeça dos dois foi rolando até ficar uma de frente à outra. Quando eles finalmente se olharam, a gente vai ver o Uzui, que muita gente pensou que ele já tinha perdido as esperanças. O veneno se espalhou por todo o corpo dele, e dá pra ver veias saltadas em todas as direções. Ele perdeu uma das suas mãos e um olho, só durante o seu combate com Gyutaro. Aqui a gente vê a perspectiva do Uzui, porque no episódio anterior a gente viu só a perspectiva do Tanjiro. Aqui ele está olhando para o corpo do Gyutaro, que vai lançar seu último Kekijutsu. E ele tenta avisar o Tanjiro, que está tentando pegar fôlego. O Tanjiro está completamente esgotado depois de ter tirado força de onde não tinha. E ele até escuta o que o Uzui está falando, só que a sua vista está borrada e ele não consegue mais se mexer. Na verdade, ele mal consegue respirar. E ele fica pensando se a luta realmente não acabou, se faltou fazer alguma coisa. Mas na verdade, o que está vindo aqui é um ataque. E preste atenção em como que está o cenário. As coisas estão destruídas e estão pegando fogo. Isso daqui a pouco vai mudar completamente. O Uzui avisa ele várias vezes e o cara tem sangue até dentro da boca. A língua dele está cheia de sangue. Então o corpo de Gyutaro libera várias ondas cortantes. O Kekijutsu mais poderoso que ele já liberou até agora durante essa luta. O corpo dele basicamente explode. E todo o cenário muda. O local que só tinha casas foi completamente pelos ares. O Kekijutsu dele estava destruindo tudo. E cada onda cortante é extremamente afiada e pode partir qualquer coisa. Nezuko então novamente sai da caixa, porque está todo mundo em perigo. Se alguém for acertado por essas lâminas que estão indo em todas as direções, com certeza a pessoa não vai sobreviver. Então ela decide tomar uma atitude. Ela sai da caixa e ativa o seu Kekijutsu. As chamas de Nezuko conseguem pegar sobre as lâminas de sangue de Gyutaro. E agora, ao invés do bambu, ela está usando uma corda para tapar a sua boca e conter um pouco a sua fome de Oni. E o fogo dela percorre todas as lâminas de Gyutaro. No ar, elas são completamente queimadas e destruídas, impedindo assim que a destruição continuasse, mas elas já acertaram uma grande área. Sendo assim, Nezuko deteve um dos ataques mais poderosos e finais da Lua Superior 6. Então ela foi lá e tratou o Tanjiro, que também tinha recebido veneno, inclusive com uma ferida que entrou dentro da sua boca. Quando ela lançou suas chamas nele, ele conseguiu acordar. E a primeira coisa que ele viu foi ela em forma de criança. Quando a sua vista desembaçou e ele acordou, ele mesmo não entendeu por que ele já estava bem. Mas olha o cenário. As chamas se apagaram. E não existe mais nenhuma casa de pé. O cenário que eles estão tá mais parecendo com Chernobyl. Parece que aconteceu uma catástrofe nuclear no lugar. Está tudo muito destruído, todas as casas foram reduzidas a carvão. E lentamente o Tanjiro começa a se dar conta do que está acontecendo ali. Quando ele vê aquele cenário apocalíptico, parece que o mundo todo acabou. E então ele decide procurar os seus amigos. A Nezuko não consegue falar, mas ela demonstra os seus sentimentos e tipo, ela tá ali, que bom que você tá bem. E aqui ele pergunta se ela o salvou, e foi exatamente isso que ela fez. Ela compartilhou seu Kekijutsu de fogo com ele para extrair o veneno. E esses dedos do Tanjiro quebrados, totalmente roxos, dá uma agonia muito grande de ver. Só que tem um problema. Por mais que ele esteja bem, entre aspas, ele está muito ferido. E quando ele tenta se levantar, ele vê que ele não tem forças. Ele já gastou toda a energia vital que ele tinha. Ele precisa descansar para se recuperar. E para ser sincero, até que para os danos que ele sofreu, ele realmente está bem. A gente vê um corte na diagonal ali, que foi um dos primeiros cortes que ele sofreu nessa luta, que veio de uma das faixas da Daki. O peito dele está praticamente aberto. Além de que o queixo dele foi furado para dentro da boca, os dedos estão quebrados e ele deve ter mais alguns ossos quebrados pelo corpo. Até que ele está se movendo bem. Ele se preocupa com o veneno porque ele acabou de acordar e não entendeu que foi Nezuko que tirou o veneno dele. Aí ele escuta gritos estridentes.
Zenitsu finalmente acordou. E aí a Nezuko, na sua forma de criança, começa a carregar o Tanjiro. Essa cena é engraçada. Ela leva ele até o Zenitsu. Agora elas são as pernas de Tanjiro, pelo menos até ele melhorar dessa situação moribunda. E o Zenitsu voltou ao normal, todo chorando e reclamando. E ele também sofreu vários danos. Ele não se lembra de nada da luta. E enquanto ele estava dormindo, ele foi eficaz e muito prático, comandando algumas partes da batalha. Agora ele simplesmente é um zero à esquerda. Enquanto ele se lamenta, o Tanjiro diz que bom que ele está bem, mas o Zenitsu comenta que Inosuke está pior, e o Inosuke está ali bem perto deles. Segundo o Zenitsu, que pode ouvir praticamente tudo, ele está ouvindo o barulho do coração do Inosuke ficando mais lento. O interessante é que Zenitsu, graças à sua velocidade, não foi envenenado pelas lâminas de Gyutaro. Ele pelo menos teve a vantagem de ter essa sorte. Então eles vão verificar Inosuke, que está jogado por cima dos destroços de uma casa. Sua ferida está aberta e o veneno se espalhou por praticamente todo o seu corpo. É claro que não daria tempo de chamar ajuda. Ele pensa nas opções possíveis, como chamar a Tamayo ou usar a luz do sol para queimar o veneno do Oni, já que essa pode ser uma solução inteligente. Tudo que é relacionado a Onis não resiste ao sol. Só que a lua está alta e ainda vai demorar muito tempo para o sol nascer. É claro que o Inosuke não vai resistir até lá. As possibilidades são muito poucas, e o Tanjiro sozinho não tem soluções de ajudá-lo. Então Nezuko põe fogo em tudo. Hoje pro jantar tem javali assada. E é aí que ele entende que o Kikijutsu de Nezuko consegue eliminar o veneno de Oni, além, é claro, de curar os humanos. Inosuke já acorda pedindo comida, e é claro que agora ele tá bem melhor. As esposas de Uzui estão fazendo um verdadeiro escândalo enquanto ele está nos seus momentos finais. Elas não sabem o que fazer e estão muito barulhentas à volta dele. Elas até tentaram usar alguns antídotos contra o veneno, mas o veneno de Gyutaro é muito forte. E como nada funcionou, ele mesmo aceitou que já era o fim. O veneno tomou já todo o seu corpo. Ele está praticamente todo roxo, sendo que as áreas roxas são as áreas de atuação do veneno. Quando ele vai dizer suas palavras finais, ele é interrompido. E elas gritam tão alto que ele não consegue nem falar. Logo, sua língua é paralisada pelo veneno. E elas continuam gritando e fazendo barulho à volta dele. Enquanto isso, ele fica imaginando que assim será seus momentos finais nessa terra. Após derrotar uma lua superior, seus últimos momentos não vão ter nenhuma glória. E assim, já que ele não consegue falar mais, ele faz essa cara de desânimo. Afinal, para ele, esse deveria ser um momento muito extravagante. Mas então chega a pequena Nezuko, e ela chega colocando fogo em tudo. É claro que quem vê essa cena acha que a Nezuko está atacando ele de alguma forma, mas ela está removendo o veneno. E isso vai salvar a vida de Uzui, que mesmo tendo sofrido todos esses ferimentos, consegue sobreviver desde que esteja sem o veneno. Uzui é de uma família de shinobis que tem resistência a veneno, mas os venenos que ele tem resistência são venenos normais, humanos, não um veneno de Oni, ainda mais de uma lua superior. É muita coisa para quem está muito ferido suportar. E o Kikijutsu de Nezuko é extremamente eficaz. Logo, as esposas de Uzui não aceitam muito bem o que está acontecendo. E elas acham que a Nezuko está cremando ele. Claro que a gente merecia ter um alívio cômico depois dessa batalha. O veneno rapidamente vai se dissolvendo no fogo. E de repente, ele está completamente curado. A Nezuko não tem como se explicar nem se ela quisesse. Então, de repente, ele está bem. O fogo fez efeito. E elas ficam muito felizes por isso. Agora que ele sobreviveu, pelo menos ele não vai ter momentos finais tão embaraçosos quanto ele imaginava. Tanjiro, mesmo todo arrebentado, ainda se preocupa com as outras pessoas e explica para elas tudo o que está acontecendo. E é agora também que ele está começando a entender como que funcionam os poderes da sua irmã. Só que Tanjiro, mesmo estando ali de pé, ainda está muito arrebentado. E quando ele vai procurar a cabeça de Daki e Gyutaro, quem tem que levar ele é novamente a Nezuko. Então eles começam a procurar. O cenário mudou drasticamente, é até difícil de achar. Todo mundo foi lançado para muito longe. E Tanjiro vai confiando no seu olfato. Ele vai confirmando pelo caminho se não tem realmente inimigos, já que essa lua superior é diferente de todos os Onis que eles enfrentaram, e pode ser que até mesmo eles não tenham vencido ainda. Então ele coleta, com um dispositivo, o sangue de Gyutaro. Isso vai ser enviado para Tamayo fazer vários experimentos, porque ela é uma Oni que saiu do controle de Muzan há muito tempo atrás, e ela está estudando sozinha uma forma de tornar Onis humanos. Essas amostras de sangue são muito importantes nas pesquisas de Tamayo. Rapidamente é convocado o gato de Tamayo, que também é um Oni. Ele guarda nas costas do gato, dentro de uma bolsinha, o sangue de uma lua superior
e envia para Tamayo. Rapidamente o gato desaparece no ar, e Tanjiro fica feliz de ter conseguido coletar e enviar para Tamayo o sangue de uma lua superior pela primeira vez. Isso com certeza é inestimável e vai adiantar em muitas suas pesquisas. As esposas de Uzui conseguiram evacuar praticamente todo mundo na cidade, sendo que não tiveram muitas vítimas ali, mesmo com tudo sendo destruído. E ele apontando com os dedos quebrados. Até que eles finalmente conseguem encontrar e começam a ouvir a discussão. Os dois estão gritando um com o outro. Na verdade, nenhum dos dois consegue aceitar os seus momentos finais, e a briga deles fica cada vez mais intensa. Realmente, esses episódios não poderiam ser divididos em dois. Ficou muito bom eles terem colocado tudo isso em um episódio só, e assim encerrando o arco. Na briga, tanto Gyutaro quanto Daki apresentam argumentos válidos, já que a missão deles, dada diretamente por Muzan, era eliminar o garoto com os brincos de Hanafuda. E cada vez mais, eles falam coisas que desagradam um ao outro, até chegar ao determinado momento que eles começam a se ofender de verdade. E Nezuko e Tanjiro estão observando isso de longe. Então Daki pega pesado com Gyutaro e diz que não tem como ele ser irmão dela, que ele tem poucas vantagens e que ele é inútil. Então, em um momento mais do que dramático, Gyutaro fica furioso com as palavras da sua irmã e começa a jogar verdades para ela também. Falar como ela é fraca e que ele teve que salvar ela várias vezes. Que sem ela, ele poderia ser um Lua superior, mas ela nunca poderia ser uma Lua superior sem ele. E assim, os dois conseguiram se magoar profundamente nos seus momentos finais. Para variar, a Daki vai chorar. A personalidade dela se divide entre uma extremamente cruel e outra extremamente infantil e mimada. Nesse momento, ela vai começar seu escândalo, a sua voz fina e estridente, e o Gyutaro continua dando uma lição de moral nela. Então Tanjiro tapa a boca dele e o impede de continuar falando. O coração puro de Tanjiro é como aquele vasto céu azul que nós vimos. Até mesmo os seus inimigos mortais ele tenta consolar. E assim ele vai com as suas palavras ajudando eles a fazerem as pazes. Afinal, os dois só têm um ao outro. Todo o Oni, nos seus momentos finais, recupera parte das suas memórias como humano. E é exatamente nesse momento que Gyutaro e Daki vão começar a recuperar suas memórias como humanos. Tanjiro explica que ninguém nunca vai perdoar nada que eles fizeram, que eles vão ser lembrados como pessoas desprezadas. Mas os dois não precisam brigar. Daki não consegue falar nada. Provavelmente ela já se lembrou de tudo. Antes de desaparecer completamente, é provável que ela tenha recuperado todas as suas memórias. E ela rapidamente desaparece. Gyutaro, vendo aquilo, também ativa partes das suas memórias como humano. E quando ele vai chamar a sua irmã, ele não a chama de Daki, ele a chama de Ume, que era o seu nome como humana. Aqui ele se dá conta que o nome dela não era Daki, e a gente vai então para vários anos no passado, quando Gyutaro era apenas uma criança. Sua mãe morreu ao seu lado de uma doença chamada Ume, e ele ficou ao lado dela vários dias, até alguém os encontrar. Ume, por ser o nome da doença que a mãe deles tinha, foi o nome que a mãe resolveu dar à filha. Não, ela não amava os filhos e nem gostava deles, ela os odiava. Ela só não tinha coragem de dar um fim para eles, mas ela tentou, várias vezes. Eles nasceram em um lugar muito pobre no distrito de entretenimento. A pobreza aqui era tanta que a única esperança deles era se vender e prestar serviços escravos. As mulheres bonitas que nasciam ali conseguiam até mesmo mudar de vida. E a mãe deles tinha 2 crianças, algo que não era desejável nesse tipo de cenário, já que crianças dão muito trabalho, gastam dinheiro e não conseguem ganhar nada. Então Gyutaro se lembra que a mãe dele tentou eliminar ele várias vezes, mas sem sucesso. Ela batia nele e o odiava, mas ele acabou crescendo no meio desse cenário. Seu corpo era fraco, doente e ele era feio, mas ele era muito feio. E ele já nasceu assim. As pessoas da região o odiavam. As crianças da mesma idade de Gyutaro zombavam dele e jogavam coisas nele. Ele tinha a voz estranha, sua aparência era suja e sempre parecia ter algo de errado com ele. E assim, o tempo continuou passando. Mesmo com todos os problemas, Gyutaro continuava assim, com todos os olhares e todo o desprezo voltados para ele. Sua mãe não o alimentava. Ele comia todo tipo de animais que ele mesmo caçava. E seu único brinquedo como criança foi uma foice, que ele usava para caçar e se alimentar. E foi assim que ele sobreviveu. Algum tempo se passou e a sua mãe teve a sua outra filha, que é a Ume. Ela não quis ter essa filha. E por não ter coragem de eliminar a própria filha, ela teve ela, mas com ódio. E deu para a menina o mesmo nome da doença que ela tinha.
Só que a menina, quando cresceu, se tornou extremamente bonita. E isso é muito bizarro para nós dessa era, mas infelizmente nessa época isso era completamente normal. Ela tinha apenas 13 anos e já era um objeto vendível que poderia trabalhar nas melhores casas de entretenimento da região. E naturalmente, Gyutaro, o seu irmão mais velho, começou a sentir orgulho dela, já que ela poderia fazer com que eles mudassem de vida. E Gyutaro explica como os adultos já se interessavam por ela. Ele se aproveitou da sua péssima aparência para se tornar um cobrador, e ele cobrava de todo mundo que iam até os bordéis e não pagavam. As pessoas naturalmente tinham medo de Gyutaro e de sua aparência, e isso ajudava com seu trabalho. Só que todas as pessoas no distrito conheciam ele e sabiam que ele era violento. Logicamente, se ele precisasse de ajuda de alguém algum dia, ninguém iria ajudá-lo. Mas assim eles seguiram, e o tempo foi passando. Gyutaro conseguia até mesmo comer comida normal. Agora ele ganhava seu próprio dinheiro e não precisava caçar animais e insetos para sobreviver. Eles realmente estavam trilhando uma vida melhor. E Daki já estava trabalhando, com 13 anos. Até que um cliente, por algum motivo, fez algo que Daki não gostou. Ele passou dos limites de alguma forma. E ela usou um prendedor de cabelo que ele mesmo tinha dado a ela para furar o seu olho. Sendo assim, foi meio que uma defesa. E é claro que isso não seria perdoado. Ele era um samurai e ele tinha dinheiro para estar ali. Ele era um cliente pagante. Graças a isso, Daki foi condenada como uma criminosa. E quando Gyutaro voltou do seu serviço de cobranças, o que ele encontrou não foi a sua bela irmã, e sim um corpo queimado. Porque por furar o olho do cliente, ela foi condenada a ir para a fogueira. E por mais que ela tenha sofrido sérios danos, ela ainda estava respirando. Gyutaro ficou completamente desesperado quando ele viu a situação da sua irmã. E ele começou a amaldiçoar o destino e os deuses. Ele simplesmente não acreditava que aquilo estava acontecendo. Depois de sair de um poço de pobreza onde tudo dava errado e as coisas estarem começando a dar certo, ele tinha perdido tudo. Ele tinha perdido a sua linda irmã, que era a sua chance de mudar de vida. Afinal, com a feiura dele naquela região e com a pobreza dele, ele jamais conseguiria fazer nada sem a sua irmã. Era a beleza da sua irmã que garantia a sua sobrevivência. Logo, os dois precisavam trabalhar em conjunto. E quando ele pensou que as coisas não poderiam piorar, ele é apunhalado pelas costas pelo mesmo samurai que Daki furou o olho. Não bastou ele condenar a menina de 13 anos à fogueira, ele ainda teve que apunhalar o seu irmão pelas costas. E é claro que isso encheu Gyutaro de ódio. As pessoas naturalmente não gostavam dele, tanto pela aparência quanto pelo seu comportamento. Mas querendo ou não, Gyutaro era muito eficiente no que ele fazia. E aqui a gente vê como o distrito do entretenimento é um lugar terrível. A mulher simplesmente falou que sentia muito por Ume, a menina que estava em formato de carvão diante dela, e que ia arrumar outra menininha bonitinha para o samurai. Então o samurai, ainda achando que era muito forte e tinha alguma chance, foi novamente atacar Gyutaro. Só que esse saltou no ar. O samurai mal conseguiu acompanhar seus movimentos. E aqui, Gyutaro já começou a falar como um Oni. Ele ainda não tinha recebido sangue nem se tornado Oni, mas o seu jeito de agir não era mais humano. E ele mostrou a inveja e o ódio que ele tinha das pessoas que nasciam perfeitas, que tinham dinheiro, que conseguiam algum lugar nessa vida. E aí, ele ataca o samurai, derrotando ele com um único golpe. Sua espada foi cortada, seu rosto e até os seus dentes. A habilidade de Gyutaro com a foice era algo fora do comum. E assim, ele derrotou o samurai que condenou a irmã dele. E agora Gyutaro sairia numa jornada, carregando a sua irmã que ainda estava viva e respirando, tentando encontrar a ajuda de alguém. Mas em todos os lugares que ele pedia ajuda, ninguém quis ajudar Gyutaro. Isso porque ele tinha uma má fama na região. Ele completamente feio e violento e a sua irmã à beira da morte. Então ele já estava quase desistindo, quando começou a nevar, para ficar ainda mais triste. Já estava à noite, ele estava ferido com um grande corte nas costas, a sua irmã estava numa situação deplorável e agora a neve, além de ser fria, ia atrapalhar na sua locomoção e tudo que ele tentasse fazer para tentar encontrar ajuda em algum lugar de alguém que salvasse a sua irmã. Novamente ele começa a pensar que é o destino que leva eles sempre para o fracasso. Então aparece aquele que tem todas as cores nos olhos, Doma, a lua superior que tem um verdadeiro arco-íris nos olhos, e ele nasceu assim desde criança. Desde humano, Doma tem os olhos coloridos, ele foi reverenciado como um deus por causa disso.
Só que ele e a história dele nós só vamos ver no próximo arco. E Doma, ao ver aqueles dois órfãos, sentiu o ódio de Gyutaro e que aquilo poderia ser útil como um Oni. Doma tem um apetite apenas por mulheres e ele só devora mulheres humanas. Então ele viu aqueles dois irmãos, a neve está caindo de forma mais intensa. E isso provavelmente tem a ver com a presença do Doma no lugar. É aí que ele decide dar um pouco do seu sangue para eles. Ele diz que se Muzan aprovar, eles vão se tornar Onis. Isso porque quando um Oni transforma outro humano, Muzan precisa dar a aprovação, além de que o humano tem que resistir ao sangue. E assim eles não só receberam parte do sangue, como eles já estavam destinados a se tornarem luas superiores. Isso significa que Doma deu uma grande quantidade de sangue para eles. Gyutaro e Daki resistiram. Seus corpos se uniram e se entrelaçaram para sempre, se tornando um Oni só. Por mais que eles consigam estar separados, eles ainda são a mesma pessoa. E assim Gyutaro conseguiu salvar sua irmã. Só que o preço foi caro demais. Ele perdeu suas memórias e se tornou um Oni. E aqui a gente já vê ele no outro mundo, no pós-vida. E ele está se lamentando com seu único arrependimento, de não ter visto a sua irmã se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa bem de vida. Ele imagina vários cenários em que sua irmã se deu bem, se casou, teve filhos, foi uma pessoa feliz, não precisou sofrer o destino terrível onde eles nasceram. E caso ela tivesse crescido em outro lugar, provavelmente ela teria sido uma pessoa diferente. Gyutaro também se culpa de ter sido irmão de Daki e de ter criado ela dessa forma, de ter ensinado para ela a usar a violência. E foi isso que causou as atitudes de Daki que a condenaram à fogueira. Sendo assim, caso Daki não tivesse atacado aquele samurai aquele dia, eles poderiam, quem sabe, ter vivido uma vida melhor e mais feliz. Nunca teriam se tornado Oni e teriam seguido por outro caminho completamente diferente. Gyutaro não se arrepende nem mesmo de ter se tornado Oni. O único arrependimento que ele guarda é exatamente esse: não ter conseguido ver a sua irmã ter uma vida melhor. E no pós-vida, ele se encontra com Daki. Ela está na sua forma humana, com 13 anos. E aqui parece que a teoria de Gyutaro se confirmou, já que Daki está na sua forma humana e ele está na sua forma Oni. Ela foi perdoada, porque ela não teve escolha de se tornar Oni ou não. Até Daki ser condenada à fogueira, ela era apenas uma humana normal, que não tinha feito mal a ninguém. Ela só começou a fazer mal às pessoas depois que ela se tornou Oni. Depois que ela se tornou Oni, ela perdeu as memórias como humana e o sangue de Muzan a obrigava a ser violenta. Ela não era um Oni especial como Nezuko que consegue viver sem a violência. Logo, as atitudes dela como Daki não foram controladas, mas ela como humana era uma pessoa boa e pura. E aqui, no pós-vida, Gyutaro percebe isso rapidamente. Ele, que nunca teve o coração puro, consegue ver a pureza da sua irmã e decide ir embora. Ele diz para ela não ir atrás dele. E ele está fazendo isso exatamente para proteger ela, já que ele quer que cada um deles siga um caminho. Aqui nós podemos ver claramente que Daki pode ir para a luz e Gyutaro está indo para as trevas. Ou seja, ela, que viveu até os 13 anos com livre-arbítrio, conseguiu ser uma pessoa digna de perdão, sem ter feito mal a ninguém. Ela só fez mal aos humanos depois de se tornar Oni. E os Onis são, por essência, maus. Então ela seria perdoada e poderia ir para um paraíso, digamos assim. Enquanto Gyutaro já não tem solução. Ele vai para o sofrimento. Ela não entende isso, mas ele entende isso muito rápido. E diz para ela que eles não são mais irmãos. Ele vai para as trevas e ela vai para a luz. Afinal, ele vai enfrentar a punição por ter sido ruim. E ela vai para o perdão. Mas Daki não aceita isso. Ela quer ir com ele. Não importa o que aconteça ou para onde quer que ele for, ela quer ir junto. Ela não quer estar em um lugar de redenção sem ele. E fazendo um verdadeiro escândalo, Daki, ou melhor, Ume, decide ir com ele, mesmo na sua forma Oni. Ela decide encarar com seu irmão as trevas e pergunta para ele se ele se lembra da promessa que eles fizeram. Aqui a gente pode ver que Gyutaro tem, apesar de estar na sua forma de Oni, ele se lembra de todas as suas memórias humanas. E eles, um dia que estavam sobrevivendo, cobertos por um cobertor de palha, debaixo da neve, fizeram uma promessa de estar sempre juntos, porque os dois, juntos, são mais fortes. E essa promessa seguiu eles mesmo na forma Oni. Essa promessa foi tão forte que atravessou até mesmo a falta de memórias e o poder de Muzan. Eles continuaram juntos. A promessa de nunca se separar foi também para o pós-vida, e eles decidiram ir juntos para o mesmo lado.
Então, carregando a sua irmã, Gyutaro vai na direção das trevas, agora das chamas, e entra com ela no meio do fogo. Os dois vão juntos para um lugar que não parece ser muito bom. Enquanto isso, seus corpos desfragmentam completamente no mundo humano. Nezuko e Tanjiro estavam observando. Quando eles finalmente desaparecem completamente no ar, Tanjiro fica se perguntando se eles conseguiram fazer as pazes. E Nezuko, com a cabeça, diz que sim. Então Obanai chega e começa a conversar com Uzui, que explica para ele toda a situação, tudo o que aconteceu, como eles lutaram e que eles derrotaram a Lua Superior. Obanai entende, mas ele resolve ser sarcástico com Uzui. Afinal, essa é a Lua Superior mais fraca de todas. Ainda faltam 5 inimigos extremamente poderosos antes de Muzan, e eles ficaram um verdadeiro caco depois dessa batalha. Apesar de ser frio e cruel, Obanai está certo. E é claro que isso desagrada a todo mundo que está ouvindo. Mas Obanai chegou tarde demais, e ele está muito atrasado. Mas mesmo assim, ele questiona o que Uzui vai fazer, e quanto tempo ele vai demorar para se recuperar. Uzui diz que não vai lutar mais, e aí a gente se lembra do episódio que se chama A Promessa. Ele tem esse nome exatamente porque mostra um flashback de Uzui com as suas esposas. Nesse flashback eles estão em um campo, e lá ele promete para elas que quando ele derrotar a Lua Superior, ele vai se aposentar e eles vão viver uma vida em paz. E é exatamente isso que ele quer fazer agora, cumprir essa promessa. Afinal, sem uma das mãos e sem um dos olhos, é muito mais difícil lutar, e os outros inimigos são muito mais poderosos. Obanai diz que não vai deixar ele se aposentar. Ele é uma peça importante no esquadrão, e o lugar do Rengoku ainda está aberto, eles não substituíram ele por outro pilar. Que não tem ninguém que possa substituir o Uzui nesse momento, e que ele deve lutar até as últimas consequências. Então o Uzui começa a explicar a parte final da batalha que ele ainda não tinha contado para Obanai, a parte que envolvia Tanjiro, Inosuke e Zenitsu, e também Nezuko. Ele conta como eles lutaram e sobreviveram a essa batalha. Vários Hashiras no passado atacaram Daki e Gyutaro e perderam. Esses três nem sequer ao menos são Hashiras, e conseguiram sobreviver a essa batalha. Isso assustou Obanai, já que é muita informação para ele. Os 3 caçadores e Nezuko realmente estão em um nível diferente da maioria dos caçadores normais. E por enquanto, Nezuko continua carregando ele. Então a gente vê Kagaya, que está em um estado de saúde deplorável. Seu corpo está completamente tomado pela doença, mas ele está feliz pela notícia de finalmente eles terem conseguido derrotar uma Lua Superior. A doença está cobrando muito do seu corpo, e ele está extremamente fraco. É óbvio que se há 100 anos eles não conseguiam derrotar uma Lua Superior e eles finalmente conseguiram derrotar, é sim motivo para comemorar. As coisas estão evoluindo, mesmo que lentamente. E assim, mesmo muito doente, ele está feliz. E diz que isso é um sinal de que de agora para frente as coisas realmente vão mudar. E que eles vão alcançar Muzan, que eles vão derrotá-lo ainda nessa geração. Kagaya está confiante que os novos caçadores vão conseguir fazer alguma coisa. O legado da sua família é combater Muzan, e é para isso que ele vive. Naturalmente, nós sabemos que ele não vai durar muitos anos, e ele tem a habilidade de prever acontecimentos no futuro, então isso pode ser muito bem uma previsão. Logo, nós vamos para o Castelo Infinito. Muzan convocou lá dentro todas as suas luas superiores, e quem a gente vê é a casa. E todo o Castelo Infinito, que é a fortaleza de Muzan, um local extremamente complexo. A casa logo pensa que se ele foi chamado até lá, é porque uma lua superior foi eliminada. As esposas de Uzui estão carregando ele. Agora ele vai para uma recuperação merecida para conseguir tratar todos os seus ferimentos. Nezuko, Zenitsu e Inosuke estão felizes de ter conseguido vencer essa batalha. Todos eles tiveram que lutar com todas as suas forças e tirar poder de onde não tinha. Eles conseguiram fazer o impossível e juntos fizeram o milagre de derrotar esse inimigo. Agora todos eles precisam também de uma recuperação. E assim termina a 2ª temporada de Demon Slayer. Tem notícia boa vindo por aí, eu vou postar vídeo ainda hoje contando a notícia sobre a 3ª temporada e o possível filme que tá para estrear. Quando o vídeo tiver postado eu vou deixar ele aqui no card nas telas finais para você conferir. Capricha aí no like se você curtiu essa análise. Para ver mais análises de outros animes, se inscreva aqui no canal e ative o sino com todas as notificações. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.